Tá começando a gravar agora. Pronto, começou a gravar. Então vamos lá, gente. Com licença, professor, o assunto, por favor, que eu entrei agora há pouco. O assunto é análise combinatória. É o próximo tópico após conjuntos, tá? Qual é a página, professor, que estamos perdidos aqui? Rapaz, eu não sei qual é a página, não. Alguém pode até ver para mim. Eu já coloco aqui na tela para vocês ficarem já atentos qual é a página. Eu só não lembro qual é a página, porque a apostila mudou. Na verdade, não mudou não, né? Teve umas configurações de letra da apostila, aí parece que diminuiu ou aumentou. Aí, ou foi a caligrafia da letra, eu não sei. E a página mudou. Alguém pode É, me dizer? 26. É 26. Pronto. Então, página, deixa eu até aqui, tá? Valeu. Página 26. Ok, gente, vamos lá, vamos começar, tá? Então, primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre fatorial, tá? Fatorial é um dos estudos que a gente tem dentro de análise combinatória, tá? Que a gente simboliza por um sinal de, tá? Um sinal de exclamação, certo? Então, esse sinal de exclamação que vamos usar a partir de agora, na parte de análise combinatória, vai significar fatorial, tá? Mas o que é o fatorial? Fatorial é o produto, não é, entre um número natural e seus antecessores também naturais, com apenas uma exceção do zero. Não é? Então, lembrando para vocês, né, das aulas de matemática básica que a gente teve, né, que o produto é o resultado de uma multiplicação. Então, a gente tem aqui, não é, que o fatorial seria o seguinte, ó, qualquer número natural que você botar aqui fatorial, né, com exceção do próprio zero, certo? Nós temos que isso aqui seria n vezes n menos um vezes n menos 2 e por aí vai. Né? Essa seria a ideia do fatorial. Mas como assim, professor? Ó, preste atenção, é simples, tá? É só você se lembrar que você vai estar multiplicando um número, certo? Que é esse número n, pelos seus antecessores, que também são naturais. Ou seja, se eu quisesse calcular o fatorial de 5, quanto é que seria o fatorial de 5? Ó, só basta eu pegar o número 5 e multiplicar por todos os antecessores de 5. Quais são eles? 4, 3, 2 e 1. Né? Então, aqui nós teríamos a resposta para o fatorial de 5. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Né? E aqui nós teríamos o fatorial de 5. Se eu quisesse calcular o fatorial de 4, professor, quanto é que seria o fatorial de 4? Simples. Ó, você vai pegar o 4 e vai multiplicar por todos os seus antecessores, que também são naturais, até chegar no 1. Então, é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Ok? Professor, se eu quisesse calcular agora o fatorial de 3, quanto é que seria o fatorial de 3? O fatorial de 3 é você pegar o número 3 e multiplicar pelos seus antecessores também naturais, com exceção do zero. Então é 3 vezes 2 vezes 1, né? 3 vezes 2 vezes 1, deixa eu ver se só tem alguém querendo entrar aqui, tá? Não tem não. 3 vezes 2 vezes 1, a gente já sabe que isso aqui dá 6. Uma particularidade, tá? Um fatorial, certo? É sempre igual a 1, porque só tem ele, né? Mas se você for calcular o zero fatorial, quanto é zero fatorial, professor? Zero fatorial, gente, ele é sempre igual a 1 também, certo? A gente calcula essa questão de zero fatorial quando estamos estudando a parte de combinação. Tá? A gente consegue analisar porque zero fatorial é igual a 1, ok? Mas já não precisando mostrar isso para vocês, só basta vocês lembrarem, tá? Que sempre que tiver zero fatorial, você vai lembrar que esse cara é a mesma coisa que um fatorial, né? Que é igual a 1, certo? Bom, seguindo, né? Mais abaixo, ele começa a falar um pouco sobre anagramas. Né? Mas o que são anagramas, gente? Vou resumir assim de uma maneira bem simples, tá? Anagrama é você pegar uma palavra e conseguir dar origem a novas palavras, tendo ou não sentido, mas somente alterando as posições das suas letras. Como assim, professor? Por exemplo, se você pega a palavra copo, ou então copa,
não é? E você começa a mudar as posições das letras, automaticamente você vai formar uma nova palavra. Mas para a matemática, a questão de anagrama não faz com que essa palavra tenha sentido necessariamente, tá? Somente que você consiga combinar essas letras, né, para formar novas palavras, certo? Então essa é a ideia de anagrama. E a gente tem uma fórmula assim para calcular a quantidade de anagramas. E ela pode acontecer de duas maneiras, tá? Ou quando nós temos uma palavra com as letras todas diferentes, tá? Todas distintas, ou nós temos uma condição com as letras todas iguais. Tá bom? Então, ó, o que ele fala aqui, ó, os anagramas são alterações da sequência das letras de uma palavra. Na matemática, por meio da permutação, tá, é possível descobrir quantas combinações uma palavra pode ter. E ele diz que as permutações são agrupamentos formados pelos elementos, por isso diferem entre si, somente pela ordem dos mesmos. Ou seja, você só vai estar mudando a posição dos caras, não é? Mas utilizando os mesmos elementos. Então, você tem aí uma permutação, tá? Formando assim nossos anagramas, porque estamos trabalhando com letras de uma palavra. Então, por exemplo, professor, qual é a fórmula de permutação, tá? Quando você tem um caso em que envolve somente letras que são distintas, não é? Então, se for distintas, que é o nosso exemplo 1 aqui, nós temos que a fórmula é o seguinte, ó. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Tá? Mas se você tem um caso como o próximo, de que temos letras que são iguais, não é? A gente tem que a permutação de n fatorial, não é? De alfa fatorial, beta. Eita, esse beta aqui não ficou nada legal, né? Beta fatorial, ômega fatorial, e aí vai, né? Dependendo da quantidade de letras que nós tivermos. Isso aqui resulta em n fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial, e aí vai. Eu botei alfa duas vezes, né? Tô até empolgado. É ômega, perdão. Vou botar aqui esse carinha aqui, tá? Pronto, fechado. Bom, professor, como é que isso vai funcionar? Eu falei de beta, gama, ômega, p, n fatorial, né? É basicamente você saber quantas letras nós temos dentro de uma palavra, né? Então, note no exemplo 1. Quantos são os anagramas da palavra sapo? Né? Note que a palavra sapo, ela possui quantas letras? A palavra sapo, ela possui 4 letras. 4. Não é? E essas letras, tem alguma que é igual a outra? Não, né? Todas as letras são distintas. Então, o que é que isso significa? Que se todas as letras são distintas, basta você fazer uma permutação de 4 elementos. Porque a permutação, você vai estar formando novos grupos, não é? Só que com os mesmos elementos. Então, ó, permutação de 4 elementos é 4 fatorial. Só que a gente viu lá em cima que 4 fatorial, não é o que é 4 fatorial? É você pegar o número 4 e multiplicar por todos os seus antecessores, que nesses casos são o 3, o 2 e o 1, né? Com exceção do 0. Chegando assim, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, o próprio 24. O que é que isso significa, professor? Significa que se você pegar a palavra sapo, tá? Você consegue formar 24 novas palavras, tendo ou não sentido. Ok? Alguma pergunta? Eu não entendi, não. Não entendeu, não? Esse foi mais fácil. Qual parte você não entendeu? Essa parte aí do que você está explicando agora desde o começo, não entendi, não. Tá bom, então eu vou apagar aqui, tá? Tá certo. Não, vou Obrigada. apagar não. Vou deixar do jeito que tá. Vou tentar explicar daqui. Presta atenção. Você entendeu o que é permutação e anagrama? Ou não? Não, eu também tô meio. Pronto, vamos lá. Permutação, anagrama, não é? É você pegar uma palavra, certo? E transformar ela em outras palavras, só que utilizando as mesmas letras, tá? Por exemplo,
Com a palavra sapo, a gente pode formar essa palavra aqui, ó. Sopa. Posso ou não posso? Pode. Eu posso formar swap. Eu posso formar expoa. O que foi que eu fiz? Eu só fiz mudar a posição das letras, não é? Mas somente com a palavra sapo. Isso é anagrama. Você pegar uma palavra e mudar as ordens das letras. Então, a quantidade de anagramas que você forma é justamente a quantidade de palavras que você pode dar origem, tendo ou não sentido. Nota que essa palavra aqui, ó, essa terceira, expor, a gente não tem nenhum sentido para essa palavra, né? Pelo menos eu Certo, não conheço. certo. O anagrama eu não Mas consegui a entender. matemática ela não procura saber o sentido. Ela procura saber quantas palavras você consegue formar com essa. Através de quê? Através de uma permutação. Aí o que, é que você vai perguntar? Professor, o que é uma permutação? Uma permutação é que eu estou pegando somente as 4 letras da palavra sapo e estou mudando as palavras. Entendeu? Entendi. Bom, e por que aí ficou 4 fatorial? Porque esse aí é o nosso primeiro caso, tá? O primeiro caso é quando as quatro letras, ó, desculpa, quando todas as letras forem distintas, né? Note que na palavra sapo, todas as letras são distintas, todas as letras são diferentes. Então, se todas as letras são diferentes, basta você você realizar, não é, a permutação da quantidade de letras que tiver na palavra. Então, ó, a palavra sapo tem 4 letras, ó, S-A-P-I-O. Então, se são todas diferentes, só basta eu tirar, né, calcular o fatorial da quantidade de letras que tem nessa palavra. Então, se a palavra sapo tem 4 letras, né, e todas elas são distintas, então é somente você calcular 4 fatorial. Né? Como é que se calcula 4 fatorial, gente? É só você pegar o 4 e multiplicar por todos os seus antecessores, que também são naturais. No caso, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Professor, sempre para no 1? Sempre para no 1. Aí você vem, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, dá o próprio 24. Ah, entendi. Obrigada, Entendeu? viu? Nada. Entendi, sim. Obrigada. Significa que com a palavra sapo você consegue formar 24 novas palavras, tendo ela sentido ou não sentido. Não sentido, ó, não faz... tendo ela sentido não, fica mais fácil, né? Ok? Só que, como a gente sabe, né, nem todas as palavras elas têm todas as letras distintas. Por exemplo, a palavra batata, né? A palavra batata, nem todas as letras são distintas. Vocês concordam? Sim, né? Então, como eu faço para calcular, professor, nesse caso aqui da batata? Estão vendo esse alfa aqui, esse carinha aqui? Vou até botar de amarelinho, tá? Esse alfazinho aqui, esse betazinho aqui e esse cara aqui, certo? Esses caras, eles são conhecidos justamente porque são o fatorial das palavras que se repetem, tá? Da quantidade de palavras que se repetem. Ou seja, vamos lá. Vamos pegar a palavra batata? A gente vai calcular a permutação da palavra batata. A palavra batata tem quantas letras? 6. 6, não é? Então é uma permutação de 6 elementos. Só que nós temos elementos que se repetem. Quais são eles? O A A letra A, não é? Nós temos 3 letras A, e 2 né? T. 2T. Aqui, não é? Vou botar aqui 3 fatorial. E nós temos 2 letras T, não é? Isso. E vou colocar aqui, ó, 2 fatorial. E aqui nós montamos nosso cálculo, exatamente como está do outro lado. Deixa eu só aceitar aqui, professor, tá? Fica como, professor? Fica assim, ó. 6 fatorial, porque tem 6 letras, dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Igualzinho tá aqui, ó. Tá vendo? A diferença é que aqui você tem uma anotação e aqui você tem letras. Gente, tem alguém com o microfone ligado que tá voltando. Pode desligar, por favor? Eu acho que parou. E agora, professor? O que é que eu faço? Não, não parou. Deixa eu ver quem é, deixa eu ver quem é. Jaqueline Camilo. Vou desligar aqui, tá? Pronto, parou. Bom,
E agora você tem, né? 6 fatorial. Como é que eu escrevo 6 fatorial? É só pegar o 6 e multiplicar por todos os seus antecessores, que são eles. 5, 4, 3, 2 e 1, dividido por quanto, professor? Por 3 vezes 2 vezes 1, que é o fatorial de 3, não é? Isso aqui é o fatorial de 3, certo? Alguém saberia me dizer quanto é que vale o fatorial de 2? Como é que eu escreveria isso aqui? Gente, se botar no chat eu não vou ver, tá? Deixa eu só... Se alguém botar no chat aí eu não vou ver. Como fatorial é somente você multiplicar pelos seus antecessores, então o fatorial de 2 é 2 vezes 1. Vezes 1. Não é? Acabou. Bom, nota que você está multiplicando... Oi. Professor, desculpa, licença. O senhor pode explicar de novo esse segundo exemplo? Que eu me perdi assim na explicação. Tipo, Eu não vou apagar tudo não, tá? Eu vou tentar explicar da parte que eu estava aqui, mas eu vou puxar de novo. Nós obrigada. temos na palavra batata 6 letras, tá? Então aqui o N vale 6, fatorial, certo? A letra A, nós temos 3 letras A que se repetem, então nós temos aqui 3 fatorial, e nas letras T nós temos 2 letras T que se repetem, então 2 fatorial. Para eu calcular isso aqui, foi o que eu fiz, botei 6 fatorial, que é o quantitativo de letras, que eu calcularia normalmente se eu tivesse a palavra só, né? Só não, na verdade, sem repetição, certo? Mas dividido agora pela quantidade de letras que se repetem, que é aqui, ó, 3 fatorial, né? Porque é justamente por conta das 3 letras A, vezes 2 fatorial, que é justamente por conta das letras T. Só que 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Ok? Sim, não, não, sim. Sim, professor, muito obrigada. Nada. Aí agora, a gente tem que utilizar um pouquinho dos nossos artifícios matemáticos, né? Nota que multiplicar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 se torna uma coisa cansativa, né? Nota que você está multiplicando 6 vezes 5 vezes 4 por 3 vezes 2 vezes 1. Mas aqui embaixo nós já temos, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Não é isso? O que é que a gente pode fazer? Cortar, tá? Então, sobrou o que aqui, ó? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 dividido por quanto? Por 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? 2. Quanto é 120 dividido por 2? 60. 60. Então, isso significa que na palavra batata, você pode formar 60 novas palavras, né? 60 novos anagramas. Certo? O que, professor, mas por que deu bem pouquinho? Mesmo sendo uma quantidade de letras grande, né? Justamente pelo fato de que as letras estão se repetindo. Nota que se você trocar a letra A com a letra S, ou a letra A com a letra O, ou a A com a S aqui no sapo, todas formam novas palavras. Mas se você trocar a T com a T, muda alguma coisa? Se você pegar esse A aqui e trocar com esse A aqui, muda alguma coisa? Não, Você pegar esse A aqui e trocar com esse, muda alguma coisa? também não. Não, né? A palavra ela permanece a mesma. Então, por isso que a quantidade de anagramas ela diminui, mesmo tendo uma quantidade de letras razoavelmente grande. Ok? Bom, Ok. vamos lá. Aqui tem algumas questões da apostila de vocês, né? A gente não vai responder muitas, tá? Acho que 2 já é o suficiente, tá? E a gente... Na verdade, eu respondo essas 3 e a gente vai para a combinação, tá? Que eu acho que dá bastante tempo para a gente ver tudo hoje. Então, ó, olha o que ele fala. Quantos anagramas tem a palavra mulher? Gente, a palavra mulher, ela tem quantas letras? 6. 6, né? Quem viesse aqui e marcasse 6, automaticamente já perdia um ponto, né? Não tem o que fazer, porque anagrama a gente não calcula assim. Todas as letras são distintas?
Sim ou não? Não. Não? Qual é a letra que se repete? Sim, professor. É isso mesmo. Não tem nenhuma letra que se repete, não. Isso, então todas são distintas, não é? Isso. Então, se são distintas, é só você fazer uma permutação da quantidade de letras, que são 6, né? Então, você tem uma permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial. 6 fatorial é quanto, professor? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720. Resposta letra A, devida A. Tudo bem? Perguntas? Tudo bem, professor. Até aí tá ok. Alguém falou alguma coisa depois do tranquilo que eu não deu para escutar? Não, é tudo tranquilo, tudo lindo, né? Graças a Deus. Bom, percebam que cada questão que a gente passa, as coisas começam a ficar mais legais, né? Olha o que ele fala. Dos anagramas da palavra escola, quantos começam com a letra E? Eu vou dizer para vocês duas maneiras que vocês podem utilizar para fazer esses cálculos, tá? A primeira é você fazer por permutação, não é? Como, professor? Ó, a palavra é escola, não é isso? Você concorda que existem anagramas que começam por E, anagramas que começam somente por S, por C, por O, por L e por A? Sim ou não? Acho que sim. Quem acha que não? Claro, né, gente? Ó, anagrama é você mudar as letras. Então pode começar por E, pode começar por S, por C, por O, por L e por A. Então você tem 6 maneiras para começar uma palavra, não é? E essas 6 maneiras, cada uma delas tem a mesma quantidade de anagramas. Como é que eu faço para calcular isso, professor? É simples. Se a palavra é escola, todas as letras são distintas, não é? Você vai calcular a permutação de 6 elementos. A permutação de 6 elementos é 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Igualzinho a gente fez lá em cima na palavra mulher. Só o que é que muda? A diferença é que ele não quer saber todos os anagramas com E, S, C, O, L e A. Ele só quer saber aqueles que começam com a letra E. Então, para você calcular os anagramas que começam com a letra E, nota que nós tínhamos 6 possibilidades, não é? E as quantidades para cada um iniciado é a mesma. Então, você vai pegar esse fatorial de 6 e vai dividir por 6, pela quantidade de letras que poderíamos começar. Dividindo isso aqui por 6, ó, o 6 e o 6 você pode cortar. Ó. Esse com esse vai-se embora. Né? Sobrou o quê? 5 vezes 4, que dá 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Mas se você acha essa maneira de pensar muito difícil, existe outra. Qual é a outra, professor? Ó, você tem a palavra escola, não é? A palavra escola tem 6 letras. Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu aceitar o pessoal, tá? Tem gente querendo entrar. Você tem aqui, ó. Presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é? Você tem 6 letras. Essa primeira letra aqui, ela tem que ser qual, gente? Alguém sabe me dizer? O E, não é? Porque ele fala que tem que começar com a escola. Essa segunda letra tem que ser S? Sim ou não? Sim. Não. Não, Ela pode ser não qualquer precisa uma, ser escola. porque ele só Ele pediu só que começasse com E. E, não é? A segunda não precisa ser S, pode ser S, pode ser C, pode ser O, pode ser L, pode ser A. Se você tem 6 letras e você já utilizou uma letra, quantas letras sobram para a gente colocar aqui na próxima casinha?
5. 5. Se você tem 6 letras e já usou 2, quantas podem colocar aqui agora? 4, 4. Aí a próxima. 3, 3, 2. 2 e 1. Então agora é só você multiplicar, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é a mesma resposta que a gente teve na outra. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 vezes 2, 120. mesma Eu coisa. entendi essa aí, foi fácil. Entenderam? Entendi também. Ok. Eu vou fazer a terceira e a próxima eu deixo para vocês tentarem aí quando vocês estiverem aí no momento de vocês, tá? Bom, olha o que fala na terceira. Quantos anagramas da palavra palito tem as letras L e I sempre juntas e nessa ordem? Gente, preste atenção. Ele fala que tem que ser L e I sempre juntas e nessa ordem. Ou seja, pode ser IL? Não. Não, tem que ser L e I, porque tem que ser LI. nessa ordem, não é? Então, ó, se a palavra é palito, não é? A gente sabe que a palavra palito tem 6 letras. Mas essas letras aqui, elas ficam juntas. Não é? Sempre juntas, estão sempre grudadas. Então, se elas estão sempre grudadas, a gente vai transformar ela em uma única letra, tá? Então, LI não vão ser mais 2 letras, vão equivaler a uma letra. Então, quantas letras nós temos na palavra palito agora? Ui, travou tudo. 5. 5, não é? Então, ó, se nós temos agora somente 5 letras e todas essas letras são diferentes, porque P é diferente de A, que é diferente da nova letra LI, que é diferente de T e diferente de O, nós temos uma permutação de 5 elementos, que é igualzinho a gente fez aqui em cima. Ó. 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui a gente já sabe que dá igual a 120. Né? Igualzinho lá em cima. Mas, professor, eu não entendi. Beleza. Se isso aqui não vai, tem mais, ó. Vamos fazer pro tracinho? Vamos botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembre-se que as letras L e I têm que estar juntas nessa ordem. Mas a posição dela tem que ser sempre a mesma? Sim ou não? Não. Não, não é? Então eu posso colocar L na primeira e I na segunda? Pode. Então pronto, tá bom. 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso colocar o L na segunda e o I na terceira? Pode. Continuar. Tem mais possibilidades, será? No final também. Pode ser na terceira e outra na quarta, né? É. E no final. Pode ser na quinta, desculpa, na quarta e a outra na quinta, não é? E para finalizar, uma na quinta e outra na sexta. Então, note que nós temos 5 formas de fazer. Né? Agora a gente vai pensar. A palavra palito tem 6 letras, mas já utilizamos 2. Quantos podemos colocar aqui agora? E aí? Nenhuma, né? Nenhuma? 4, professor. 4, né? Você tem 6 letras. É, isso Então, mesmo, Não, é. pode sim, é 4, 3, É. 2, 1. 3, 2 e 1. Já pegou a linha de raciocínio, né? Já 4 peguei. vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso daqui dá 24, certo? Só que isso aqui não acontece uma vez. Acontece quantas vezes, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é só você pegar 24 e multiplicar por 5. 24 vezes 5, 120. Certo? Certo. Então, note que aqui a gente vai estar testando as possibilidades para que isso aconteça, tá? Então, você tem que analisar direitinho, tem que ser bem legal, né? Ser bem cuidadoso para não errar no detalhe, tá? Mas, eu, de antemão, assim, eu creio que é uma coisa que não é assim de outro mundo, tá? A gente consegue sim responder. Pegue esse exercício que eu fiz, tirem print, tá? Vocês podem tentar fazer depois novamente, ajuda bastante, tá bom? Alguém tem alguma pergunta para se fazer?
Gente, meu computador tá com delay aqui, eu acho. Rapidinho, eu vou fechar aqui isso aqui e vou abrir de novo, que não tá legal não. Alguém tem alguma pergunta, algo para falar? Eu queria tirar o print do que você Ah, estava certo. Eu fazendo. vou voltar, deixa eu só... Esse Tá certo, negócio aqui, ó, obrigada. que não tá muito legal não, assim, não. Pronto, vou deixar assim, tá? Pronto, pode tirar print. Obrigada. Tá? Bom, ninguém tem pergunta, né? Bom, tá bom, então vamos lá. Vamos para a parte de arranjo. Tá? É outro tópico bastante legal da parte da análise combinatória. Rapaz, novamente deu errado esse negócio aqui. Ô, professor, essa questão 4, Ô, eu fiz aqui meus cálculos, então, assim, eu acho que a resposta dela é 720. isso mesmo, 720 É mesmo. isso? É, Então, deu para pegar, deu para aprender. tudo bom. Obrigada. Bom, vamos lá. Para essa parte aqui de arranjo e combinação, que é o nosso próximo tópico, tá? Que é bem um pouquinho depois do que a gente viu agora das questões, logo abaixo, ok? A gente tem que lembrar um pouquinho de conjunto, tá? Algumas coisas que a gente estudou lá em conjunto, certo? O que acontece? O que é um arranjo, professor? Arranjo, gente, é basicamente agrupamentos que nós fazemos com um determinado conjunto, tá? Em que a ordem da posição desses elementos, ela importa, tá? Diferentemente da combinação, porque a ordem que você dispõe desses elementos, ela não importa, apesar de que lá você está formando subconjuntos, não conjuntos, tá? Então, olha o que ele coloca aí. Arranjos são agrupamentos, né? Ou seja, conjuntos, que a gente estudou naquela passada, né? Formados com P elementos de um conjunto de N elementos. Ou seja, é o seguinte, vamos pensar assim, suponha que você tem um cadeado, tá? Um cadeado com senha aquela senha que a gente gira assim, né? A ordem que você dispõe a senha, ela importa? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Ou seja, se você coloca uma senha 1, 2, 3, essa sequência, e a pessoa coloca a senha 3, 2, 1, o cadeado abre? Não. Não. Não, né? Então, isso é arranjo, tá? A gente vai pegar um conjunto com N elementos, tá? E vamos formar agrupamentos com esses conjuntos. Ou seja, como é que funciona um cadeado? Nós temos um arranjo com 10 elementos, tá? Mas nós queremos formar trios. Como assim, professor, 10 elementos? Note que no cadeado, o negocinho que a gente gira, não é? É numerado de 0 a 9, não é isso? Sim ou não? Sim. Sim. De 0 a 9 nós temos 10 elementos, não é? Só que nesses 10 elementos nós queremos formar o quê? Às vezes trios, às vezes quartetos, não é? Depende do cadeado que você vai utilizar. Então essa é a ideia. A gente pegar um conjunto que a gente tem e formar novos agrupamentos, só que a ordem desses elementos, dos agrupamentos, ela importa. Então, olha o que ele coloca aqui, ó. Arranjo são como permutações, trocas de posição entre os elementos. Mas no caso dos arranjos, são escolhidos P elementos para ocupar as posições ordenadas. Ou seja, você vai fazer basicamente a mesma coisa que você estava fazendo lá em anagrama. Só que a diferença agora é que a ordem em que você dispõe esses elementos necessariamente ela precisa ser a mesma. Ou seja, se aqui o primeiro é 1, ele sempre tem que ser 1. Se o segundo é 2, tem que ser 2. Se o terceiro for 3, tem que ser 3. Tá? Caso contrário, não é? A gente não está formando esse cara. Não tá Professor, qual é a página da apostila? Eu acho que é logo após o exercício 4. Tá? 4.
Esquece de desligar o microfone, não. Obrigado. Né? Então, olha o que ele coloca. Os arranjos são um caso particular de permutações, já que o nosso número de elementos, não é maior ou igual que os conjuntos que iremos formar, né? Que com os agrupamentos que iremos formar. Ou seja, o que é que significa isso, professor? Se você tem uma sala de aula com 5 pessoas, você consegue formar sextetos? E eu não. Tem alguém aí? Será que o neto caiu? Não. Isso foi a resposta ou a minha neta não caiu? Não, professor, não consegue. Não consegue, não é? Porque para que você forme um sexteto, você precisa ter 6 pessoas. Então, se você tem 5, você não consegue formar um sexteto. Então, automaticamente, você só pode formar ou quinteto, ou quarteto, ou trios, ou duplas, ou individual. Não é? São os únicos casos que você pode formar. Por isso que o N, na fórmula do arranjo simples, tá? Ele é sempre maior ou igual que o P. Em grande maioria das questões, o N é sempre maior que o P. Tá? Na maioria das questões. Porque se ele coloca o N igual a P, o único caso que tem é 1. Né? Porque a gente viu lá quando a gente estava estudando o conjunto, que quando a gente forma subconjunto, né, só existe um subconjunto que é... Desculpa, um conjunto que é subconjunto de si próprio. Né? Então, a resposta daria 1. Então, eles não gostam muito de fazer isso. Né? Eles costumam sempre dar valores diferenciados. Ou seja, olha o nosso primeiro exemplo. Os números de 3 algarismos formados pelos elementos 1, 2 e 3. Tá? Lembrando que quando estamos calculando o arranjo, os elementos, necessariamente, eles precisam ser distintos, tá? Ou seja, precisam ser diferentes. Certo? Então, ó, a gente quer formar um número com 3 algarismos. Tá? Ou seja, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3. Tá? Lembrando que o cara que está na primeira posição, ele não pode estar na segunda, assim como os que estão no primeiro e no segundo não podem estar no terceiro. Tá? Pensando assim, quantas possibilidades nós temos para colocar aqui nesse nosso primeiro carinho, nesse nosso primeiro algarismo? Sabendo que nós temos 4 números. Uma. Uma só? Todo mundo concorda? Não, não é? Nós temos 4 possibilidades para colocar aqui. Por quê? Se nós temos 4 números dispostos, não é? Então o primeiro pode ser 1, 2, 3 ou 4. Certo? Só que quando a gente vai para o segundo camaradinho aqui, automaticamente ele já não tem a mesma quantidade. Por que não, professor? Porque o carinha que está aqui na primeira, ele não pode ocupar a segunda posição. Não é? Então agora nós não temos mais 4 possibilidades. Nós temos quantas agora? 3. E os caras que estão nas duas aqui não podem ocupar a terceira posição. Né? Sobrando aqui 2 posições. Ou seja, nós temos que um quantitativo de números que podemos formar com algarismos distintos, não é? Desculpa, o quantitativo de números que podemos formar com 3 algarismos distintos, né? Com os algarismos 1, 2, 3 e 4, é isso aqui, ó. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Certo? Tá dando para captar aí como é que isso aí funciona? Tô conseguindo entender, não. Tá bom, vou voltar. Eu também não, professor. Mais ou menos. Eu vou passar esse exemplo, eu vou para um exemplo mais prático. Tá? Vamos pegar esse aqui? Esse aqui, tá? Olha o que ele fala. Numa competição de programação, participam 10 programadores. A premiação é feita aos 2 primeiros colocados. De quantas maneiras a premiação pode ocorrer?
Professor, como é que eu sei que isso é um arranjo? É um arranjo porque o cara que pode estar em primeiro, ele está em segundo ao mesmo tempo? Não. Se você coloca aqui, ó, suponha, aqui nós temos Ana e aqui João, tá? Se você forma um pódio em que o primeiro é Ana e o segundo é João, ops, e o segundo aqui é João. É o mesmo pódio de formar João em primeiro e Ana em segundo? Isso aqui é a mesma coisa? Não. 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 Por quê? Porque a ordem importa, não é? Então, se Ana está em primeiro, ela é a ganhadora do primeiro. Se João está em primeiro, ele é o primeiro, tá? Se você muda as ordens, automaticamente, você forma um novo pódio, certo? Então, o que acontece? Aqui nós temos um arranjo com um quantitativo de 10 elementos, porque quantas pessoas podem ganhar o prêmio aqui? De primeiro colocado? 10 pessoas. As possibilidades que nós temos é de 10 pessoas ganhar, não é só que só uma ganha, a gente sabe disso, né? Então, ó, nós temos um arranjo de 10 pessoas, só que nós queremos formar o quê? Queremos formar duplas, não é? Porque são somente premiados os 2 primeiros. Certo? Então, ó, vou botar aqui, ó. Nós temos aqui o meu primeiro colocado e nós temos aqui agora o segundo colocado, tá? Como é que eu faria para calcular o número de arranjos, né, de combinações que eu poderia fazer, né? De quantas maneiras eu poderia calcular isso aqui? Ó, gente, quantas pessoas podem ganhar aqui? Quantas possibilidades nós temos de ganhador para o primeiro colocado? 10, professor. 10. Mas o cara que ganha em primeiro, ele ganha em segundo também? Não. Não, não é? Se um cara ganhou em primeiro, automaticamente o quantitativo de pessoas que vão ganhar em segundo, que podem ganhar em segundo, não é a mesma do primeiro, né? Se uma pessoa dessas 10 ganhou, quantas sobraram para ganhar em segundo? 9, professor. 9. 9. E aqui nós temos, né, a nossa resposta. 10 vezes 9. 10 vezes 9, 90. 90. então nós temos 90 maneiras de uma pessoa ganhar essa competição entre primeiro ou segundo colocado. Deu para captar? Deu. Tá entrando mais, né? De pouquinho em pouquinho é normal, tá? Bom, olha o que ele coloca aqui pra gente. Arranjo simples. Dizemos que um arranjo simples é quando não ocorre a repetição de qualquer elemento do conjunto inicial. Cada elemento pode ser usado apenas uma vez, tá bom? Então a gente não pode repetir, é uma vez e acabou. Também é chamado de arranjo simples de N elementos tomados P a P. E aqui nós vemos para a fórmula, né? Nós temos um arranjo de N elementos tomados P a P. E isso aqui é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Aí você vai se perguntar, né? Professor, como assim? O que é isso que o senhor escreveu aqui agora? Né? Aí eu vou te dizer. Para você calcular o número de combinações que você pode ter, é só você saber, ó, quem é N? Quem é N, professor? É o número de elementos do seu conjunto inicial. Ou seja, preste atenção aqui na questão que a gente acabou de resolver. Nós tínhamos uma competição com 10 programadores. Então, o nosso conjunto ele tem quantos elementos? 10. 10 elementos, né? E esse PAP aqui, professor, é o quê? É o que você quer formar. O seu novo conjunto ele tem que ter quantos elementos? A sua premiação, ela pode ser feita somente para quantas pessoas? E agora? 3, né? Primeiro, segundo, terceiro. Não. Aqui Não? só temos 2, né? Ó, a premiação é Ah, feita tá. com 2 Primeiro e primeiros. segundo. Ah, Né? tá certo. Então, É isso mesmo. nós temos 10 elementos e nós queremos formar o quê? Duplas. Então, ó, se a gente fosse fazer aqui pela fórmula, seria um arranjo de 10 elementos, não é? Tomados 2 a 2. Isso aqui seria como, professor?
10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial. Certo? Isso aqui é igual a 10 vezes 9 vezes 8. Aí vocês concordam que depois do 8 vem 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Certo. Isso aqui é a mesma coisa que quê? Que 8 fatorial, não é? Sim ou não? Sim. Como é que eu escrevo o fatorial de um número? Eu pego esse número e multiplico por todos os seus antecessores até chegar em 1. Então, 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, já achei aí. E aqui embaixo, 10 menos 2 dá 8 fatorial. Ó, 8 fatorial Então, com 8 nesse caso, fatorial. corta-se os 8? Isso mesmo. 10 vezes 9. 90. Dá, amigo. Ok? Eu vou tentar fazer o seguinte, tá? Eu vou tentar montar esse primeiro exemplo aí. Basicamente, é a mesma coisa do que a gente estava fazendo lá em cima, tá? Só muda que a quantidade de algarismos mudou, tá? Ó, olha o que ele fala. Um cadeado possui 3 rodelas numeradas de 0 a 9, tá bom? Quantas combinações com 3 algarismos diferentes existem? Ponto. Vamos lá. Primeiro a gente faz no método de princípio multiplicativo e depois a gente faz realmente para arranjo, tá? Ó, nós vamos montar uma senha com 3 dígitos. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Lembrando, todos os dígitos têm que ser diferentes, tá bom? De 0 a 9, nós temos quantos algarismos? 9. De 10. 0 a 9 tem 9? 10. Temos Tem 10, né? 10. De 0 a É, 9 temos 10. é Então, isso mesmo. quantas maneiras nós tínhamos para colocar aqui na primeira posição? 10. Certo? Só que lembrando que quando é um arranjo, as combinações têm que ser com algarismos diferentes. Então, o cara que você colocou em primeiro, você não pode colocar ele em segundo. Tá? E agora nós temos quantas possibilidades para colocar no segundo? 9. 9, não é? Se a gente sabe que o cara que não pode colocar em primeiro, não pode ficar em segundo e nem terceiro, quantos nós temos para o terceiro? 8. 8. 10 vezes 9 dá 90. A gente acabou de calcular, né? 90 vezes 8, 720. E aqui a gente finaliza. Professor, mas assim é muito difícil. Eu vou pela fórmula que é só decoreba. Beleza. Vamos montar? Nós temos um arranjo de N elementos. Alguém sabe quantos elementos a gente tem nesse arranjo aqui que a gente quer formar? 10. 10, não é? E nós queremos formar o quê, gente? Duplas, trios, quartetos, quintetos, sextetos. Dupla. Dupla, é? É dupla? Todo mundo concorda? É É trio, não? duplo, professor. É triplo. Oi? É trio. É É trio, trio. não é? Porque ele tem 3 rodelas, ó. Ele não tem 2, não é? Então a gente tem 10 elementos e queremos formar trios, tá? Para calcular, 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido, quanto é 10 menos 3? 8. É 8 não, 7. 7. 7 7, fatorial. é? 8 aonde? 7 fatorial com 7 fatorial. Corta Chorou, né? 7. 10 vezes 9, 90 vezes 8. 720. Mesma coisa. Beleza?
Tá dando para captar aí a noçãozinha de arranjo? Sim. Vamos para mais uma, né? Tem mais aqui, ó. Tem questão da apostila até mais horas. Tá, 3 só, né? professor. Ó, olha o que ele fala. Qual é a pasta, professor, esse? Rapaz, eu acho que é página 27. Obrigada. 28. 28, é? Pronto, 28. É porque tava na 26, né? Aí mudou, eu não sei qual ficou. Mudança de página é complicado. Na minha apostila não tem, não. Não tem essa opção. Qual é o seu módulo? É módulo 1. Não tem nenhum desses. Não, desse daqui de Estou baixo tem. aqui acompanhando Esse o aqui de, assunto tem. esse de cima não tem. Esse de baixo tem. Esse de baixo também não. Eu procurei aqui bastante. Eu estou acompanhando pela... Esses, Como também não tem esses que o 28, não. professor, olha, esses que o professor está passando, eles não tem na apostila, não. Vai Ó, começar presta agora. atenção. Olha o que eu tô falando, tá? Esse daqui de cima, ó, o barulho. Gente, barulho, por favor. Gente, barulho. Júlia, seu microfone. Oi. Microfone, desligue, por favor. Obrigado. Ó, esse exemplo 1 e esse exemplo 2 não tem na apostila, tá? Eu trago porque é mais didático para entender, tá? Mas esses daqui de baixo, que eu coloquei agora, tem na apostila sim, tá? É logo após ele falar de arranjo simples. Procure aí direitinho. Vê se não tem. Na página 28, a primeira que mostra. Na página 28. Vê se todo mundo aí encontrou. É na página 29, Tem, no né? início. Não tem. Bom, olha o que ele fala na primeira questão. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números distintos com 4 desses algarismos podem ser formados? Então você fica à vontade em fazer pela fórmula ou fazer pelaquela maneira que eu acabei de falar, certo? Vocês usam mais fácil. Vocês acharam mais fácil qual? A fórmula ou o outro? A fórmula, né? A fórmula? Tá bom, então. Então a gente tem aqui um arranjo de quantos elementos? 7. De 7, né? E queremos formar o quê? Grupos de 4, né? Isso, quartetos, né? Isso, quartetos. Então aqui nós temos que isso aqui é 7 fatorial dividido por 7 menos 4 fatorial. Ok? 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes Vezes 5. 5 Vezes vezes 4. 4 fatorial. Então, vamos botar vezes 4 vezes 3, né? Que ele vai dar 3. Vezes 3 fatorial. Dividido por 7 menos 4 dá quanto? 3. 3. 3 fatorial com 3 fatorial. Corta. Foi-se embora. Sobrou aqui, ó. 7 vezes 6. Quanto é 7 vezes 6? 42. Isso. 42 vezes 5. 210. 210 vezes 4. 40. Tudo bem? Sim, não? Perguntas? Sim. Até aí tá tranquilo. Pronto. Sim, Vamos fazer mais professor. um? Ó. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantas centenas com algarismos distintos podem ser formadas? Gente, tem algumas coisas que vocês precisam ter uma noção do que vai fazer, tá? Bom, vocês teriam que lembrar, não é? Professor, quantos algarismos nós temos em uma centena? Isso é uma coisa que vocês têm que saber, tá?
Alguém sabe me Sei. dizer? 100. 100? Centena, 100. Nós temos 100 algarismos. 3 algarismos. Isso, né? O número 100 ele representa uma centena, mas o 100 é formado por 3 algarismos, o 1, 0 e 0, né? Então, ó, você tem aqui um Isso. arranjo, né? Só que um arranjo de 6 elementos, né? Porque o conjunto que a gente quer formar é 1, 2, 3, 4, 5, 6, com essa perspectiva aqui. Só que queremos formar trios, né? Por que queremos formar trios? Porque centena é formada por 3 números. Ficando aqui, que isso Ah, aqui é... tá. Porque aí no caso da centena, tira os zeros, não é isso? Oi? No caso da centena aí, tira os zeros, né? Isso fica só o 3. Não entendi. No caso, a centena, fica o 3 porque tira os dois zeros, não é isso? Tira o 3 porque fica os 2 zeros. Não, tira os zeros e fica só o 3, foi isso que eu disse. Da onde? Da centena. A centena não é 100, não tem dois zeros? Não, Aí presta esses dois atenção. zeros. Calma, respira. Certo, tá A bom. centena, ela é representada por 100 e sucessivamente, né? Certo, Mas, para você formar uma centena, você só precisa de 3 algarismos. E lembrando que o primeiro não pode ser 0, né? Só os demais. certo. Por exemplo, 101, 102, são centenas. Ok? Ok, Então, para você formar uma centena, você precisa de 3 números. Só que o primeiro não pode ser 0. 3 números não, 3 entendi, algarismos, né? Por isso que entendi, você tem um entendi. arranjo de 6 elementos e quer formar trios, né? Porque o primeiro não pode ser 0. Certo. Certo. E aqui embaixo fica 6 menos 3, né? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido Então, por 3 fatorial, né? isso. 3 fatorial com 3 fatorial, Corta. morou. 6 vezes 5, tabuada, 6 vezes 5, 30. vezes 4, 120, professor. isso mesmo, 120. Perguntas? Me tira uma dúvida, professor. Pode falar. Quando a gente faz o cálculo, Sim. no caso, aqui, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Quando for 3 números, a gente sempre coloca 4, é? Quando for 3 números, a gente sempre Tipo, a coloca 4. centena, não tem o fatorial, que é o 3, né? As centenas, não é isso? Aí a Sim. gente vai colocar ali, são 6 fatoriais, que são 6 números, a gente vai botar 6 vezes 5 vezes 4 e vezes 3. Não, No eu caso. paro no 3 porque eu sei que na subtração de baixo vai dar um número que é compatível, certo? Ó, 6 menos 3 dá 3, 3 fatorial, né? Porque está entre parênteses ali. Então eu paro no número que vai ser a resposta de baixo, justamente para que eu corte. Porque, vê, se tu fosse fazer aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, tu ia primeiro multiplicar isso aqui tudinho, que ia dar 720, e tu ia dividir por 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Olha o trabalhão. 720 dividido por 6, 120. Aqui em cima a mesma coisa. Tu ia ter 7 vezes 5 vezes... Desculpa, 7 vezes 6, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Aqui daria 5.040 dividido por 6, se eu não me engano. E aqui daria 840. Percebe o trabalho que você teria que fazer? Certo.
Entendeu? Aí é mais fácil você sempre aproximar, chegar no cara, que é a resposta de baixo, e você cortar. Entendi. Porque sempre vai dar. Lembrando, tá? As respostas disso daqui nunca vai ser uma resposta decimal, tá? É sempre respostas inteiras, porque estamos trabalhando com números naturais. Na verdade, não é nem porque são números naturais, né? É porque a gente está multiplicando sempre os caras e dividindo por caras que são ele mesmo, que já estão sendo multiplicados em cima. Então aí a resposta sempre vai dar o que a gente quer. Certo? Vamos embora. Vocês ficam com essa daqui, tá? A 11 para vocês fazerem. Fica aí como exercício. A resposta dela, para quem quiser saber, se eu não me engano, dá 72. Letra A. Aí vocês ficam aí para tentar fazer a questão 11. A resposta é 72. Bom, aqui a gente vem com combinação. Professor, o que é combinação? Combinação é o contrário de arranjo, tá? A gente vai estar formando novos subconjuntos de um conjunto que a gente tem. A gente aprendeu na aula de conjunto que existe uma formulazinha para a gente calcular o número de subconjuntos de um determinado conjunto. Então, isso aí é o que vai nos ajudar bastante a como formar, certo? Por exemplo, vamos lembrar lá. Suponha que a gente tem um conjunto aqui A como os elementos 1, 2 e 3, galera. Para a gente calcular o número de subconjuntos, a gente coloca 2 elevado a n, não é isso? Onde n é o número de elementos. Certo? Para eu calcular o número de subconjuntos desse conjunto A, eu boto 2 elevado a 3, porque é o conjunto de elementos, desculpa, o número de elementos. 2 ao cubo, alguém sabe quanto é 2 ao cubo? Dois ao cubo é? 8. 8. Muito bem. Então, eu consigo formar 8 subconjuntos dentro desse conjunto A. Tá? Aí agora eu vou começar a formar. Vamos formar, né? Obviamente que nas questões de combinatória, a quantidade de conjuntos são altas. A quantidade de subconjuntos. Mas isso aí é só para vocês entenderem, tá? A gente pode formar conjuntos unitários, né? Que são eles 1, 2 e 3, subconjuntos, né? Podemos formar duplas, 1 e 2, 3 e 2, e 1 e 3. E podemos formar trios, 1, 2 e 3. E o nulo, né? O vazio. Vocês lembram disso? Sim. Vou botar a fórmula aqui, tá? Combinação de elementos somado PP é n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Fechou. Essa é a fórmula, tá? Só para vocês botarem aí, para vocês lembrarem. Tá? Então, professor, o que a combinação vai querer? Bom, é simples. Ela vai lhe dar um conjunto e vai perguntar assim, de quantas formas você pode formar trio, né? Suponha nesse conjunto A aí, quantos trios você consegue formar nesse conjunto A? Lembrando que a ordem dos elementos aqui, ela não importa. Tá? A ordem dos elementos, ela não importa. Então aqui a gente pode formar o quê? Pode formar um trio, né? Por quê, professor? Mesmo a ordem dos elementos não importando, 1, 2, 3 é a mesma coisa que 3, 2, 1. Não é isso? Sim ou não? Os elementos mudaram? Não. Não, eles permanecem o mesmo. Então é o mesmo conjunto. Certo? Então, olha o que ele coloca lá em cima. A combinação simples é um entre os agrupamentos estudados na análise combinatória. Conhecemos como combinação a contagem de todos os subconjuntos de K elementos que podem formar, que podemos formar, né, de um conjunto de N elementos. Tá?
Aí ele bota assim, ó. É bastante comum ver situações em que utilizamos a combinação, por exemplo, para calcular todos os resultados possíveis de um jogo de loteria ou um jogo de pôquer e em outras situações, como no estudo de probabilidade e estatística, né? Então, isso aí, quem assistiu muito Betsport, quem aposta aí, né? Essas coisinhas aí, sabe que isso é trabalhado dentro de combinatória, tá? E também chances de acontecimento, tá? Então, ó, outro agrupamento bastante comum é o arranjo. O que diferencia o arranjo da combinação é o fato que a ordem dos elementos no arranjo é importante e na combinação a ordem não importa. Por isso, comparamos a combinação com a escolha de subconjuntos. Tá bom? Então, vamos lá. É o seguinte, tá? Vamos analisar aqui esses caras. A fórmula tá assim, ó. Combinação de N elementos tomados P a P. Tá? Uma combinação de N elementos. Quem são os N elementos? São a quantidade de elementos do conjunto que você tem. Então, nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3 elementos, né? E P são os que você quer formar. Não é o que você quer formar. Ou seja, presta atenção. Se você quiser montar aqui, ó, uma combinação de 3 elementos tomados 3 a 3, você tem o seguinte, né? Que aqui nós temos, ó, 3 fatorial sobre P fatorial, que também é 3, vezes 3 menos 3 fatorial. 3 fatorial a gente repete. 3 fatorial aqui de baixo também repete. E 3 menos 3 dá 0 fatorial, né? Só que 0 fatorial vale quanto, gente? Alguém lembra quanto é que vale 0 fatorial? 0 fatorial vale 1, não é? Então você tem que isso aqui é 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Quanto é alguma coisa dividido por ela mesma? Ela mesma. É? Quer dizer que se eu pego 5 e divido por 5 dá 5, é? Eita, é por um. Dá 1, né, a resposta. Oh, meu Deus. Certo? Então, ó, é justamente o que a gente encontrou. A gente viu que com os 3 elementos nós podemos formar somente um subconjunto com 3 elementos. Professor, se eu quiser saber quantas duplas eu posso formar, ó, 1, 2, 3, né? Formamos 3 duplas. Vamos ver se está certo? Combinação de 3 elementos somados 2 a 2. Isso aqui é 3 fatorial sobre 2 fatorial, né? Que é o P. Aqui entre parênteses fica 3 menos 2, né? 3 menos 2 fatorial. Isso aqui dá 3 fatorial dividido por 2 fatorial, né? Aqui vai dar 1 fatorial, já pode cortar. 3 fatorial dividido por 2 fatorial dá 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 com 2 vezes 1, tchau. Sobrou só o 3. Chegou ou não chegou na resposta? Sim ou não? Sim. Bom, um dos grandes problemas que nós enfrentaremos na combinação, tá? É a questão de saber diferenciar quem é combinação e quem é arranjo, tá? Eu acho que é a problemática maior que muita gente tem dificuldade. Porque as questões, elas muitas vezes parecem ser a mesma, tá? Você não sabe como é que muda. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver. Ó, olha essa questão do cadeado. Naquela hora, vocês não sabiam o que era a combinação. Agora vocês sabem o que é e que é diferente de arranjo. E olha o que a questão fala. Um cadeado possui 3 rodelas, numeradas de 0 a 9. Quantas combinações com 3 algarismos diferentes existem? A minha pergunta para vocês é: vocês iam utilizar combinação ou arranjo? Sejam sinceros.
Combinação é professor. Não, eu tô perguntando o que é que você ia utilizar. Mas o que é para utilizar é arranjo, né? Eu utilizaria a combinação. Porque na questão ela fala quantas combinações, não é? Mas, apesar de ser uma, entre aspas, pegadinha, tá? Você precisa entender os critérios da questão, não é? Note que na questão aí, você tem o que tem que acontecer é um cadeado, não é? Um cadeado, a ordem que você coloca as peças, ela importa. Caso contrário, você perde, né? Você não acerta a chave do cadeado e aí se torna muito difícil. Tem até um filme que está na Netflix, se vocês puderem assistir depois. É até interessante. Que também fala muito sobre essa parte de combinação e arranjo. Não sei se vocês já viram, tá? Eu esqueci o nome do filme, mas tá, é o primeiro em cartaz que tá no Brasil, tá? É um cara que ele costuma abrir cofres, que foi construído por alguma coisa Wagner, parece que é Han Wagner, certo? Para você ter noção, o cadeado o cofre é tão difícil de abrir que existe mais de 3 trilhões de chances de ter uma senha naquele negócio. Então, nota como que é difícil você saber acertar um cofre desse, não é? E ele vai falar basicamente dessa importância de entender o que é que está acontecendo ali dentro, para depois você fazer, pensar como é que você poderia fazer, não é? Então, assim, ele não ia tentar trilhões de vezes, que eu acho que ia passar a vida todinha dele lá tentando abrir aquele negócio, né? E sim, ele vai por uma questão de conhecer o cofre, né? Assim, entender o que é que está acontecendo no cofre para depois ele tentar fazer, não é? Mas também envolve assim, a parte de combinação e arranjo. Eu vou até lembrar o nome do filme na próxima aula eu cito para vocês, tá? Mas é um filme bem legal, eu gostei bastante. Mas vamos aprender a diferenciar. Ó, olha nessa 13ª questão. A 12ª ainda fica meio assim. Mas olha a 13ª. Um técnico de futebol de salão dispõe de 8 jogadores para formar sua equipe. De quantas maneiras ele pode escalar essa equipe? Vocês percebem que a ordem que ele coloca os jogadores não importa? Sim ou não? Verdade. Você entende que se ele coloca Neymar ou ele coloca Messi, não muda nada? É um jogador do mesmo jeito? Assim, tá? Eu tô falando em questão de jogador, não, a gente aí não é questão tática não, tá? É questão de jogador. Entendeu? Se você coloca Cristiano Ronaldo e você tira e coloca Messi, tem alguma mudança em questão de jogador? Não. Só tá mudando o jogador, não é? A ordem que você coloca não importa, certo? Então é isso que você tem que analisar. Por exemplo, aqui embaixo, outro exemplo. A gente vai fazer, tá? Uma pizzaria, quem gosta de pizza? Quem aqui gosta de pizza? Eu. Acho que Acho que todo mundo, né? Pronto. Quem falou eu primeiro? Seu nome? Diga aí quem falou primeiro, eu. Solange. Você mesmo, até com o microfone ligado. Solange, você está encarregada de responder essa questão, Solange. Eita! É brincadeira. Ó, então, olha o seguinte. Uma pizzaria oferece 12 diferentes sabores de pizza a seus clientes. De quantas maneiras uma família pode escolher 3 desses sabores? Então, gente, percebe o seguinte, ó. Percebe que o cara não tem que estar... vou escolher frango, calabresa e pizza. Eita, frango, calabresa e pizza não, né? Frango, calabresa e portuguesa. Mas eu também posso escolher atum, frango e bacon. Né? A ordem que você escolhe a pizza não importa. O que ele quer saber é de quantas maneiras você pode formar aquilo. Lembrando que as pizzas têm que ser diferentes. Não pode ser a mesma pizza. Tá? As pizzas têm que ser diferentes. Têm que ser de sabores diferentes. Então, vamos pensar em como responder? Ó, eu não vou responder essa 12ª, não. Vou deixar para vocês tentarem, tá? É uma questão que não é contextualizada, então ela é mais simples de se fazer. Eu vou pegar as que são mais complicadas. Certo? Então, ó, essa questão, ela fala bastante, essa 13ª, de como você tem que estar, assim, ciente das coisas que estão ao seu redor. Por exemplo, uma pessoa que não sabe quantos jogadores existem no futebol de salão, ela perde a questão. Uma pessoa que não sabe quantos jogadores de basquete tem numa equipe de basquete, num jogo, né? Assim, numa equipe só, ela perde a questão.
Uma pessoa que não sabe quantos jogadores de vôlei de um time estão na quadra, ela perde a questão. Uma pessoa que não sabe quantos de futebol de campo, perde a questão. Tá? Porque nota que na questão ela não dá essa informação. Então, um técnico de futebol de salão dispõe de 8 jogadores para formar sua equipe. De quantas maneiras ele pode escalar essa equipe? Primeira pergunta. Quem aqui não sabe quantos jogadores existem dentro do futebol de salão? Na quadra? Eu. Eu. Sei não. Pronto. Sei não. Sei não. Então, aí Eu nem você já dei. teria uma questão perdida, né? Então, a partir de agora, você não vai mais perder. No futebol de salão, se jogam 5 jogadores, tá? Em um time só, somente 5, tá? Então, você tem uma combinação de quantos jogadores? De 8 jogadores, só que você quer formar o quê? Quintetos. Né? Então, é uma combinação de 8 elementos tomados 5 a 5. Isso aqui ficaria assim, 8 fatorial dividido por 5 fatorial. 8 menos 5 fatorial. Seguindo aqui, nós temos que isso aqui é 8 fatorial. Dividido por 5 fatorial. 3 fatorial. Ô, professor, desculpa atrapalhar aí o seu raciocínio. Então, Essa questão da pizza. Aí, no caso, eu tinha que dividir 12 por 3, não é isso? seria 12 fatorial. Dividido por 12 3, que dá fatorial. 360, né? Não. Dividido por 3 fatorial vezes 12 menos 3 fatorial. Não Eu vou estou chegar. entendendo ainda, não. Tá certo. É porque a fórmula ela é diferente. A fórmula tem esse pezinho aqui, tá vendo? Tô vendo. Não é igual a outra. Eu vou botar aqui a fórmula aqui embaixo para vocês acompanharem, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, eu vou botar aqui embaixo, tá? Combinação de N elementos tomados P a P. Isso. Botou tudo. Tá em vermelho, tá? Combinação de N elementos tomados P a P. É N fatorial dividido por P fatorial. N menos P fatorial. Tá? Então, vamos acompanhar o que foi que eu fiz. O N aqui vale 8, certo? No lugar de N eu coloquei 8 aqui em cima. O P vale 5. No lugar desse P aqui eu botei 5. E aqui no meio também, N menos P, que é 8 menos 5. Ficamos aqui com 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes, tá? Aqui tem uma multiplicação, tá? Vezes 3 fatorial. Certo? E agora, professor, isso aqui é o quê? É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. Certo? Professor, faço o que com isso daí? É o seguinte, gente. Você pode cortar o 5 com 5, não é? Sempre você procura o maior. Tá? Só que sobrou 3 fatorial. Quanto é que é 3 fatorial? Alguém sabe dizer? 6. 6, não é? 3 fatorial é 6, porque é 3 vezes 2 vezes 1. Então, é 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 6. 6 com 6 é só cortar. Sobrou aqui 8 vezes 7. Quanto é 8 vezes 7? 56. 56. Isso mesmo. E essa é a nossa resposta. Isso significa que, se tivermos 8 jogadores e queremos formar times de futebol de salão, podemos formar 56 equipes distintas. Ok? Ok. É mais complicado, é mais trabalhoso, né? Mas dá para fazer. É só raciocinar um pouquinho, tá bom? Vamos pensar na da pizza? A moça estava na da pizza, não foi? Vamos fazer da pizza? E aí, quem é que gosta de pizza para responder isso daí?
Vamos para a pizza, né? Uma pizzaria oferece 12 diferentes sabores de pizza a seus clientes. De quantas maneiras uma família pode escolher 3 desses sabores? Bom, a gente sabe que é combinação, né? Porque a ordem dos elementos, ela não importa. Mas como que ficaria o cálculo? Vamos lá. Nós temos uma... Deixa eu só puxar isso aqui para cá, tá? Para vocês não perderem a linha de raciocínio. Puxar esse negocinho aqui para cá. Pronto. Vem para cá, colega. Aqui assim para lembrar de tudo. Pronto. Ninguém vai esquecer dele mais. Então agora, né? Quantos elementos nós temos aqui nessa pizzaria? Quantas pizzas nós temos aí para escolher? São 12. 12, né? Mas nós podemos escolher quantas? Três. É 3, né? Nós queremos escolher 3 pizzas. Então, nós temos uma combinação de 12 elementos para formar trios. Isso aqui é 12 fatorial dividido por 3 fatorial 12 menos 3 fatorial. Dica do professor. Sempre tente puxar para o valor maior do fatorial para você cortar. Tá? Nunca para o menor, senão você tem um trabalho maior. Continua com o mesmo trabalho. Então, aqui repetindo, nós temos que isso aqui é 12 fatorial dividido por 3 fatorial, 9 fatorial. Bom? Seguindo aqui, nós temos que é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial, não é isso? Posso parar no 9 fatorial? Pode. Que é o maior, né? Dividido por 3 fatorial, que a gente sabe que já é 6, vezes 9 fatorial. 9 fatorial com 9 fatorial. Joga fora. Tchau. Ficou aqui agora. 12 vezes... Me diga uma coisa, quanto é 12 dividido por 6? É 2. Como é? 12 dividido por 6. 2. Então, você pode cortar o 6 e o 12 e colocar só 2 aqui no lugar do 12. 11 vezes 10 dá 110. 110 vezes 2. Professor, na minha prova, eu não sei fazer esses negócios de corte. Eu posso fazer 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 e até 1? Com certeza. Você vai ter um trabalho enorme? Com certeza. Mas vai achar a resposta? Se não errar nenhum cálculo, vai. Tá? A ideia é essa. Certo? Eu acho mais fácil você sempre cortar quando der. Tá? Mas Certo, então no caso aí, esse M, ele significa o 12 e o P o 3, né? Isso. O N significa o 12 e o P o 3, isso mesmo. Então eu acho Agora mais não entendi direito, professor, essa questão de cortar o 6. Não, eu simplifiquei o 6 com 12. Presta atenção. Ali é uma multiplicação, então se é uma multiplicação, a gente pode dividir cada elemento por um elemento de baixo. 12 dividido por 6 dá 2, né? Então, ó, o 6 você dividiria por 6. Aqui embaixo fica 1. E o 12 você divide por 6, que dá 2. Né? Então, aqui eu dividi por 6, ficou 1. Só que se eu dividir por 6 embaixo, automaticamente eu divido em cima também. E fica 2. Certo? Eu vou fazer outra, para ver se você... É porque essa aí é questão de simplificação. Tá? Aí, se você quiser também pesquisar na internet, assim como a equação que eu falei para vocês no primeiro dia, né, ajuda bastante. Tá? É simplificação de fração, mas também de multiplicação de fração. Tá? Olha o que ele fala aqui. Um professor dispõe de 9 alunos para executar uma tarefa em sala. Para isso, ele deverá escolher 4 desses 9 para formar o grupo. Quantos grupos poderão ser formados?
Gente, é outra questão que envolve combinação. A ordem que você escolher seus grupos importa? Não. Não, né? Pode fazer eu, Chiquinho, Aninha e Bruno. Pode fazer eu, Tiago, Aninha e Bruno. Pode fazer eu e aí vai, né? Pode fazer de diversas maneiras, certo? Então, você tem aqui outra combinação, né? Uma combinação de quantos elementos? Alguém sabe dizer? São de 9 por 4 Isso, né? E queremos formar quartetos. quartetos. Aqui nós temos que isso aqui é 9 fatorial dividido por 4 fatorial. E aqui fica 9 menos 4 fatorial. Isso aqui é 9 fatorial dividido por 4 fatorial, 5 fatorial. Certo? O que é que eu faço agora? Vou chegar mais próximo. Quem é mais próximo? Quem é o maior? O 5 ou o 4? O 5. Então, o maior é o 5, né? Então, é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Fatorial. Dividido, vou botar aqui embaixo, tá? Por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. O 5 com 5, chablau, né? Foi-se embora. Gente, nota o seguinte. Quanto é 3 vezes 2 vezes 1? 6, professor. Então, 6 com 6 aqui foi pro Beleléu também, não foi? Vamos organizar isso aqui. Sobrou quem, ó? 9 vezes 8. Só que 8 é 4 vezes 2, né? Sim ou não? Vocês concordam com isso? Sim. Então, eu posso escrever assim, né? 4 vezes 2 vezes 7. Posso ou não posso? Dividido aqui por 4. 4 com 4. Jurou. 9 vezes 7, 63. 63 vezes 2, 120. Resposta aqui da gente, né? Letra A. Pergunta, gente. O professor, entendi não, viu? Repita novamente aí, por gentileza. Tá bom. Eu tenho uma... Você se perdeu aonde? Diga aí. Em tudo. Em tudo? Tá bom. Eu tenho uma Eu não entendi, combinação não. de 9 alunos, né? E quero formar quartetos. Então, é uma combinação de 9 elementos para formar quartetos. Certo? Certo. Até aí foi? Eu só fiz botando na fórmula. O 9 é o N, não é? Aqui de baixo. Certo. O 9 é o N, né? Então ficou aqui, O 4 ó. é o P. Oi? E o 4 é o P. Isso. Ficou 9 fatorial dividido por 4 fatorial. 9 menos 4 fatorial. 9 menos 4 dá 5, não é? Então ficou 9 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 5 fatorial. Ok? Aqui é que o negócio ficou legal. Porque ficou assim, ó. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Porque isso aqui é a definição de fatorial, não é? Eu parei no 5 porque o 5 com 5 eu vou cortar, não é? Porque não é a mesma coisa? Certo. Sim ou não? Sim. Porque eu cortei o 3 vezes 2 vezes 1 com o 6, professor. Aí eu te pergunto, quanto é 3 vezes 2 vezes 1? 6. 6. 6 com 6 é igual? É. Então eu posso, ó, cortar. Tudo bem? Tá entendendo até aí? Sim ou não? Sim. Pô. Aqui do outro lado, o que foi que eu fiz? Sobrou aqui, ó. 9, 8 e 7. Só que 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Não é isso? É.
Então, no lugar do 8, eu coloquei 4 vezes 2. Então, ficou 9 Sim. vezes 4 vezes 2 vezes 7. Isso aqui tudo dividido por quem sobrou aqui embaixo. Quem sobrou aqui embaixo? 4. 4 com 4 são iguais, eu cortei. Aí eu fiz, ó, 9 vezes 2, que dá 18. 18 vezes 7, 126. 18. Ok? 126. Só isso. Obrigada. Isso, acabou. Já é a resposta. Pode tirar à vontade. Tirou? Já tirei. E aí, gente? Mais perguntas? Mandem aí. Assim, professor, essa Alguém tem mais questão alguma de pergunta? colocar... Professor? Pode falar, tô escutando. Pode falar, Michele. Não, a dúvida também ficou assim. Nessa questão aí, volte lá a tela, por favor. Essa questão do 4, 3, 2, 1 e o 5, é necessário a gente colocar assim na prova? É, porque você só vai cortar o 5 com o 5, né? O 5 fatorial aqui... Eita. 5 fatorial de baixo com o 5 fatorial de cima, não é? 4, Ô, 3, professor, não vai cortar. professor, a gente só vai cortar o número que está repetido, né? É. Por que o senhor não cortou 4, 3, 2, 1, professor? Porque eu vou cortar com 5, né? Aí sobrou 9, 8, 7, 6. Só que 9, 8, 7, 6 não é igual a 4, 3, 2, 1. Por isso que eu não posso cortar mais. Entendeu? Certo. E o certo seria cortar o 3, 2, 1. Porque se cortasse o 4, o 3 e o 2, não ia dar nada, né? Não, ia dar 24, né? Aí você não entendeu o número lá em cima que dá 24. Estou Multiplicado. entendendo. Entendeu? Entendi. Mais perguntas? Nadinha? Zero estresse, zero bronca. É, né? Tá tranquilo, professor. Então, por hoje é só. Graças a Deus, tá tudo tranquilo. Amém. Agora vai ver quando a gente começar a responder o resto das coisas, né? Se o bicho não vai pegar. Vai não, vai não. Eu quero ver no dia da prova. Oi? Eu quero ver no dia da A prova. gente tem que contexto, vai ficar lá. Vai dar tudo certo dentro da prova. Agora, ô professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Oi. O meu módulo é 1 e a minha prova está prevista para o dia 28. Né? Dezembro, né? Hã? Novembro. 28 de novembro. 28 de novembro. Tem muita gente aí no grupo que vai fazer essa prova dia 28. Eu vou hein? também. Eu não sei. A minha é dia 5. A minha é dia 5 de dezembro. Essa parte aí é administrativa, aí eu não sei, não. Essa parte de quem Tô vai. Quem... entendendo. Entendeu? Entendi. Então, por hoje é só, gente. Somente isso. Certo? Boa noite, Boa pessoal. noite, gente. Boa noite, Tchau. gente. Boa noite a todos. Até amanhã. Tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.